Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e Pai maravilhoso possa inundar os nossos corações com o amor de Cristo, com a unção, que Ele deu a Cristo, também conceda a cada um de nós. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária. Ontem, na terça-feira, nós estudamos aqui duas perguntas, As perguntas 5 e 6, quando vimos que Paulo falou assim, olha, se nós estamos aí, se vocês estão ensinando que não há ressurreição, então nós somos tidos como falsas testemunhas de Deus. Porque nós, os apóstolos, temos asseverado, temos garantido, que ele ressuscitou a Jesus Cristo. E se vocês estão dizendo que não tem ressurreição, então vocês estão dizendo também que nós somos falsas testemunhas. Ou seja, vocês nem era para estar me consultando e nem estar me ouvindo quando eu vou aí pregar, tal, Então Paulo mostra para eles que uma pregação equivocada desestrutura tudo, afeta todos os ambientes da igreja, Todos os membros são afetados, todo o corpo doutrinário, ele se mexe ali, Movimentado, Bagunça com tudo, E o final de tudo é acabar negando que Jesus não ressuscitou. Quem é que interessa tentar colocar essa dúvida na cabeça das pessoas de que Cristo não ressuscitou? Só tem um interessado mor nisso, o nome dele é Satanás, E aí nós vemos claramente aí quem estava por trás aí desse engodo aí que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. E na segunda pergunta de ontem, Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, logo toda a nossa fé, tudo que nós cremos, tudo que nós fazemos, todos os sacrifícios, os cultos e tudo mais, tudo é vão, E o pior de tudo é que todos nós e vocês permanecemos nos nossos pecados. Não foi expiado, porque Jesus não ressuscitou, Ou seja, continuamos pecadores e condenados à morte eterna, E diz ainda lá que, e outro problema é que todas as pessoas que morreram em Cristo, ou morreram na fé, antes de Cristo, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, então todo mundo, todas as pessoas que foram antes de Cristo, essas pessoas aqueles que estão dormindo no Senhor, especificamente, já pereceram para sempre. É o que ele está dizendo aqui. Não tem esperança. Acabou. Essa promessa de um reino eterno, a vida eterna no reino de Deus, do Evangelho, que é a base que todos eles sabiam e pregavam, aquilo não fazia sentido mais. Ele diz que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, uma vida de 70, 80 anos, como alguns pregavam lá da cultura, das culturas gregas, das culturas, não só por influência helenista, mas uma série de outras culturas ali, que ensinavam a aproveitar a vida como se fosse o último segundo, essas coisas assim, essas ideias que hoje também já permeiam a sociedade moderna. Se apenas para essa vida, ele fala, nós somos os mais indignos de todos os homens. Por quê? Porque a gente se torna o mais irracional dos homens, porque a gente seguindo a Cristo, a gente perde de seguir o mundo, é um religioso que está todo dia na igreja, pregando o evangelho, sendo perseguido, levando chicotada, apanhando e tudo mais, e aí nem aproveita essa vida e não tem a outra, aí que não resolve. Então, pregar que não há ressurreição, Paulo está dizendo, é algo que se torna sem sentido e contraditório para vocês mesmos. Ou seja, vocês não estão fazendo algo irracional, segundo a ótica humana, e completamente sem discernimento diante do Espírito de Deus. Portanto, hoje, na primeira pergunta de hoje, a sétima pergunta diz assim, como Paulo explica o significado e a relação da ressurreição de Cristo e a condição do homem? Condição espiritual, claro, Será que é isso? Vamos ver. 1 Coríntios 15, 20 e 21 diz assim,
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha que maravilha, meus amados. Que texto revelador, né? Esse aqui de 1 Coríntios 15. Aqui tem muitas informações de ordem doutrinária, né? Aqui a gente pode olhar esse verso aqui, várias doutrinas nele, várias, né? Olhar esse verso aqui de várias direções, tirar vários ensinamentos, né? Mas o primeiro deles é que Paulo está dizendo que Jesus é o primeiro, primícia aqui vem de primeiro. O primeiro ser humano a sair do túmulo num corpo já incorruptível para viver a vida eterna que Deus promete a todos os homens. O primeiro homem a sair é Jesus Cristo. E ele deixa bem claro, ó, se a morte veio por um homem, por um ser humano chamado Adão, por outro homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição. Ou seja, a nossa ressurreição, ela nos é garantida porque Jesus Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, deduz-se o seguinte, que ele morreu sem pecar, expiou os nossos pecados, e agora, quando ele sai vivo, ele pode nos apresentar diante de Deus para que a gente receba a mesma ressurreição, ou a vida, né? Transformação, né? Que é um tipo de ressurreição. Sabe aqueles vivos que vão estar vivos por ocasião da volta de Cristo, que serão transformados no abrir e fechar de olhos? Ali é um tipo de ressurreição, né? Porque a velha criatura, o corpo velho, mortal, morre ali, e ali é transformado num corpo incorruptível, uma nova criatura. É como se alguém tivesse saído do túmulo também, né? Já num corpo, uma nova criatura no sentido pleno, físico, em todo sentido, físico, espiritual, emocional, etc. Pois bem, outra revelação profunda que há nesse verso aqui, para aqueles que dizem assim, a humanidade só poderia ser salva pela morte de um Deus, não é? Essa teologia não vem desde os primórdios da Idade Média, quando os pais da igreja começaram a pregar isso para dizer que Jesus era Deus, né? Um Deus igual ao Pai. Pois bem, eles diziam assim, somente a morte de um Deus poderia nos resgatar. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum da Bíblia. Até porque Deus não morre. Deus não morre. A morte, ela só existe para aqueles que pecaram. O salário do pecado é a morte. Veja bem isso. Cristo não pecou, mas ele estava em carne pecaminosa, por hereditariedade, por herdar isso da sua mãe, Maria, né? Por hereditariedade. Isso é muito claro. Romanos 8,3, Paulo vai dizer que Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. É por isso que o corpo dele morreu. Por isso que ele morreu. Porque mesmo ele não tendo pecado como ser humano, ele estava num corpo natural humano de pecadores. O corpo de Jesus Cristo era de um humano pecador. Ele não cometeu pecado, mas o corpo natural dele era de um ser humano. Quem está dizendo, o próprio Paulo vai dizer isso, né? E ele vai dizer aqui de novo, 1 Coríntios, ele está dizendo assim, olha, a salvação, sabe, vem por meio de quem? Por meio de um homem, não por meio de um Deus. Ó. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem, não é por um Deus, por um homem veio a ressurreição. A ressurreição que ele fala aqui é a ressurreição para a eternidade. É a ressurreição daqui da vida eterna. Veja que a salvação vem por meio de um homem, não é por meio de um Deus. O Deus, o Pai, é o autor original de toda a salvação. Ele é o Salvador, que salva por meio de Cristo. Mas a salvação veio por meio de um homem, que é o que está sendo ensinado aqui na Bíblia. Então, se um pastor, seguindo a Igreja Católica da Idade Média, disser essa reza agustiniana para você, de que somente a morte de um Deus poderia resgatar o ser humano, você diz mentira. Porque está escrito na Bíblia que quem morreu foi um homem, e quem nos dá a ressurreição é um homem. Continuando, meus amados, vamos aqui então para a nossa 8ª pergunta, que diz assim: por que é necessário sermos vivificados em Cristo?
Como isso acontecerá e quando acontecerá? 1 Coríntios 15, 22 e 23 diz assim: porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Olha o que eu falei aqui no texto anterior. Só na vinda de Cristo. Ele está falando daquela ressurreição aqui, ó. A ressurreição de que se a morte veio por meio de um homem, a ressurreição virá por meio de um homem. Ele está falando da ressurreição da sua vinda. Ou seja, quando Cristo retornar, quem retorna no céu não é um Deus, é o Filho do homem. Ele diz: e vocês verão o Filho do homem retornando na nuvem dos céus. Com muita clareza também, né? Pois bem, Paulo vai dizer aqui, respondendo aqui o questionamento, né? Como é que serão vivificados em Cristo? Paulo diz assim, ó: do jeito que todos os seres humanos morrem em Adão, ou seja, por causa do pecado de Adão, mas Abel não pecou. Por que Abel morreu? Ou seja, nós não sabemos se Abel pecou. A Bíblia não diz, né, que Abel pecou e qual foi o pecado de Abel. A Bíblia não diz isso, ela não descreve isso. Mas, um exemplo aqui, ó, mesmo que Abel não tivesse pecado nenhum, Abel ia morrer. Por quê? Porque Abel ele é descendente de um pecador. A Bíblia ela é muito clara sobre as consequências do pecado. O pecado visita até a terceira e quarta geração daqueles que transgridem. Mas até 1000 gerações Deus perdoa aqueles que se arrependem. Até 1000 gerações de misericórdia, né? Ele vai dizer isso, inclusive, no segundo mandamento lá da lei, está lá em Êxodo 20, né? A partir do versículo 4, ele vai dizer isso aí. Então, veja bem, meus amados, como isso aqui é lindo. Ele está dizendo assim, ó: assim como todas as pessoas morrem em Adão, ou seja, a culpa da nossa morte é Adão. O primeiro homem que pecou. Se o pecado não tivesse entrado no planeta Terra, no ser humano, através de Adão, o primeiro homem, o cabeça de Eva, o cabeça da família, se tivesse entrado por ele, a gente não estaria morrendo até hoje, não. Né? Aí ele está dizendo aqui: do mesmo jeito que todos morrem, é justo que da mesma forma que todos sejam vivificados em Cristo. Olha que coisa linda aqui. Ó. Ele diz que da mesma forma que por causa de um homem, Adão, todos passaram a morrer por causa do pecado dele, é justo que todos sejam justificados por outro homem também, que foi justo, que viveu em plena justiça. Ora, um por um. Olha que coisa linda. Se a gente recebeu a morte porque o nosso pai pecou, nosso pai, né, o primeiro pai, né, Adão pecou, por outro homem, Jesus Cristo, é justo que a gente receba também a justificação, não é? Agora, Adão, ele traz para nós uma herança carnal, a morte na carne. E Cristo traz o quê? O nosso pai na fé, não é? Um pai na fé, né? Porque Deus é o pai, Cristo é o filho. Mas o que é que Cristo traz? Vivificados. O termo que Paulo está aqui é vivificados. E o termo vivificado está intrinsecamente ligado ao Espírito. Espírito de Cristo. Paulo vai dizer assim, ó: nós somos mortificados na carne, mas vivificados no Espírito. Olha que maravilha. Então, primeiramente, nós somos vivificados na fé. Pela esperança, nós temos a certeza da vida eterna. Pela fé. Aí ele continua dizendo, ó: agora, com relação à ressurreição literal, à restauração do corpo literal, ele diz, ó: mas cada um por sua ordem. Na ordem correta é: Cristo vem primeiro. Cristo foi o primeiro a ressuscitar num corpo incorruptível, né, para estar diante de Deus para sempre, ser exaltado, estar à direita de Deus para sempre, para depois ser agente. Na sua vinda, a gente vai ressuscitar igual Cristo, aqueles que estiverem, né, dormindo no Senhor, ressuscitar igual Cristo, ser transformado num corpo igual ao corpo que Cristo recebeu quando ressuscitou, né? E aí, em cima disto, olha só, receber também toda a herança
Da mesma forma que Cristo recebeu uma herança, Paulo diz que nós somos co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de quê? O que é que Deus tem para dar a gente de herança? Né? A herança aqui é ouro, é prata, é isso? Não. Quais são as heranças que a Bíblia aponta para Cristo? Exaltação, honra, glória. Isso tudo está tipificado em vários momentos da Bíblia. Cristo recebe um novo nome do Pai. Olha que coisa linda. Cristo senta no trono com o Pai e ganha um trono, né? Tipologicamente. E tudo mais, né? O Pai, né, exalta o Filho, com a sua própria boca ele exalta o Filho. Aí Cristo diz para a gente assim, ó, que ele vai nos dar um novo nome, uma pedrinha branca, um novo nome, vai nos fazer rei, sacerdote e sentar no trono com ele. Tudo que acontece com Cristo acontece também com os santos. Olha que coisa linda. Paulo está falando aqui de uma forma bem simples, bem resumida, mostrando, dizendo assim, acima de tudo, nesse verso está dizendo, Cristo é o nosso exemplo máximo em tudo. Se você quer saber o que vai acontecer com a gente, olhe para Cristo. Porque tudo que acontece com Cristo acontece conosco. Isso é maravilhoso, né? Veja que esta maravilha, tudo que acontece carnalmente com Adão pecador, acontece conosco, homens e mulheres pecadoras, né? Tudo que acontece espiritualmente com Cristo vencedor, acontece também com aqueles que são obedientes a esta palavra espiritual e seguem na mesma fé de Cristo.